E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou tomando aqui um cafezinho para a gente ficar mais pertinho ainda essa semana que está sendo muito especial. E na verdade eu não estou dentro da semana, eu estou produzindo e finalizando já o nosso curso de diagramação de álbuns, que é um curso que vai para a nossa plataforma de assinatura. Tem planos a partir de R$ 20,90 mensais. Deem uma olhada lá na nossa plataforma se vocês não conhecem. Esse curso vai começar a entrar semanalmente na plataforma e vai ir também completaço daí para o nosso curso de eventos aí que vai ser lançado a segunda turma. Então, se vocês querem ingressar nessa turma, sejam bem-vindos, que vocês serão muito bem recebidos. Já aproveito também para pedir um like aqui no vídeo, que vocês deixem o comentário o que vocês estão achando da nossa semana. E o que eu vou fazer agora aqui, pessoal, é parar de produzir o meu curso para a gente cumprir a promessa aqui com vocês, que é dar dicas para que vocês produzam álbuns incríveis. Então eu vou agora abrir aqui o meu arsenal de dicas para vocês. Eu vou também, pessoal, trabalhar, vejam só que especial isso, eu vou trabalhar com o meu primeiro álbum. O primeiro álbum que eu fiz, porque no meu primeiro álbum eu cometi alguns erros, alguns foram bem grosseiros, e eu queria compartilhar isso com vocês, que é uma forma da gente estar mais próximo, porque eu sei que muita gente aí está pensando em produzir o seu primeiro álbum. Então é muito legal com quem está um passinho à frente de vocês. Eu já vou falar os meus erros para vocês, vou mostrar como eu corrigi esses erros, para que vocês não cometam estes mesmos erros. O álbum que a gente vai em questão, pessoal, vai ser um 25 por 25, foi um álbum que eu produzi com esse casal maravilhoso aqui, que é a Renata e o Roberto. Na verdade, aqui depois eu fiz para o meu portfólio de ensaios um álbum aqui que essa parte aqui é do Trash the Dress, que é um ensaio pós-casamento. E aqui do outro lado da capa fotográfica eu tenho Pre-Wedding, que é um ensaio que eles fizeram comigo antes do casamento. Então a gente montou esse álbum aqui para eles com esses dois momentos. O que eu vou mostrar para vocês aqui é só o álbum do Pre-Wedding. Eu tenho mais orgulho do Trash, que é o que eu fiz depois, e depois a gente sempre melhora. Mas, como eu digo, a gente sempre aprende mais em cima dos erros do que em cima dos acertos. Eu já aproveito também para mostrar para o pessoal do curso, que está fazendo o curso, eu falo bastante em 25 por 25, 15 por 15, 20 por 20. Vejam só a diferença que a gente tem aqui, pessoal. Aqui a gente tem um álbum 15 por 15, em oposição a um 25 por 25. Eu adoro trabalhar com esses dois tamanhos aqui quando eu faço casamentos e ensaios, porque, por exemplo, esse albinho aqui, vejam só que maravilha e que intimidade que se tem quando a pessoa recebe esse albinho aqui pequeno. É um álbum que ela leva para todos os lugares, é um álbum que dentro da Via Color, nosso parceiro, que vai rolar um descontão aqui, na verdade já vai aparecer o descontão, eu vou falar sobre ele depois aqui com vocês. É um álbum que na Via Color, o 15 por 15, com capa fotográfica, no modelo o Lightbook, no modelo Lightbook, pessoal, sai com um preço incrível. Vocês conseguem fazer um álbum desses aqui por R$ 130, se eu não estou enganado. Com o descontão que vocês vão receber, já estou adiantando, é 15% para o ano inteiro aqui no canal, pessoal. É um dos presentaços aí da Via Color. Todo mundo vai receber 15%. Se vocês fizerem um álbum de R$ 1.000, vocês estão ganhando R$ 150 no álbum. Esse albinho aqui sai por uns R$ 100. Não esse aqui com essa capa, esse modelo, na verdade, seria um 15 por 15 deste modelo aqui com capa fotográfica, que é o que eu sou apaixonado, na verdade. Eu adoro a capa fotográfica, porque além de ficar incrível no trabalho, nos dá a possibilidade de colocar ainda mais 2 fotos dentro do álbum. E eu vou mostrar para vocês aqui num álbum, pessoal, que ele foi feito com apenas 10 lâminas, que é o padrão lá da Via Color, o álbum mais barato.
e é o álbum que normalmente eu ofereço para os meus ensaios, já que a pessoa que vai fazer um ensaio nem sempre ela pensa em fazer um álbum. Mas se vocês oferecem um produto que é mais acessível e que tem uma qualidade incrível, já é um passo assim, ó, muito grande e muito legal. Então é um álbum que tem 10 lâminas, isso dá um total de 20 páginas. 20 páginas aí, eu gosto de pensar numa ideia de até 4, 5 fotos por lâmina. Então, na verdade, com 10 lâminas a gente consegue colocar entre 40 e 50 fotos aí dentro de um álbum, que é um número bem bacana, porque a gente consegue trabalhar com fotos maiores, fazer lâminas duplas e tudo isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá legal? Então, vamos começar a botar a mão na massa, vamos para o computador e eu vou apresentar aqui, e já é para o pessoal que está fazendo o curso de diagramação e já assistiu as dicas que a gente viu dos materiais lá na ViaColor, esse vai ser o primeiro momento que a gente vai começar a pegar fisicamente e ver como a gente produz o que vai aqui para dentro desses bichinhos incríveis que são os álbuns. Então, vamos lá. Muito bem, então, pessoal, essa é a lâmina que abre o nosso álbum, mas antes disso, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Eu tenho isso aqui, pessoal, que na verdade isso não tem nada a ver com o álbum em si, mas é aquela plaquinha, como estou mostrando aqui para vocês, que ela é gravada em cima do álbum e vai isso na ViaColor. Essa é a caixa aqui do Lightbook. Eu fiz essa foto com o celular com uma luz horrível, ele não é texturizado dessa forma aqui, ele tem um acabamento bem mais sofisticado do que isso, mas como a gente sabe, quando a gente mexe com fotografia, a luz faz toda a diferença, a luz é que determina tudo. Então, só para vocês verem um pouquinho do que é esse Lightbook, para vocês terem uma ideia, com essas 10 lâminas, esse álbum com essa caixinha aqui, pessoal, sai uns R$220. Daí esse é o 25 por 25. Ele vem dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vem dentro do álbum com essa fitinha aqui de... não lembro como é que é o nome desse material aqui, mas parece uma sedinha, alguma coisa parecida com isso. E aquela primeira parte ali é a gravação a laser ali da ViaColor, que isso aqui a gente faz num programa de ilustração, no CorelDRAW, alguma coisa assim, ou até mesmo dentro do Photoshop. Daí aqui tem a capa, que se vocês perceberem aqui, tem esse espaço aqui, pessoal, porque a gente precisa dar uma sangria para ela, porque a capa ela tem uma dobra, ela se entra. Então, na verdade, se a gente quer colocar aqui, lá dentro do Photoshop, quando a gente fizer aqui as aulas de capa, eu vou mostrar para vocês que a gente pega os gabaritos com a ViaColor e eles nos mostram onde vai estar certinho aqui esse acabamento da capa. E aqui já começa, por exemplo, as questões ali da minha primeira experiência com o álbum aqui, tanto na questão da tipografia, que ficou uma tipografia um pouquinho exagerada. É muito interessante a gente dar uma pesquisadinha melhor nessa questão de fontes que a gente vai trabalhar, que casem melhor ali com o álbum. Não ficou feio, não é isso que eu estou dizendo para vocês, mas hoje é uma das coisas que eu me arrependo um pouquinho aqui como eu fiz isso. Aqui ainda está com a minha logomarca antiga, nem como foi aqui o primeiro álbum. Aqui também a gente tem que cuidar um pouquinho, porque dependendo onde vai a logomarca, vejam só aqui, a logomarca aqui ela acaba pegando nessa dobra aqui do álbum e não fica muito bacana. Daí no portfólio eu acabei fazendo a logomarca neste outro ladinho aqui, não está aparecendo aí para vocês. E no portfólio tem que aparecer a palavra portfólio. Isso, se vocês fizerem álbuns para portfólio dentro da ViaColor, vocês têm 30% de desconto em um álbum, e se vocês fizerem 2, vocês ganham 50% de desconto. Então, esse incentivo que eles dão aí quando a pessoa faz um álbum para si, não para um cliente. Bom, então aqui, primeira coisa só em relação à questão da capa, tem que fazer duas fotos em preto e branco. Essas duas fotos elas têm que casarem para justamente a gente fazer isso e a gente fazer isso aqui e a gente não sentir, pessoal,
essa transição aqui que a gente tem no álbum. A gente tem que cuidar se o PB ele está bem certinho, e na verdade aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas esses meus dois preto e brancos aqui, eles ficaram bem mais casadinhos do que esse aqui, mas ficou lindo. Pena que eu não tenho aqui essa parte de trás aqui do álbum com essa foto aqui do Pipoca. As escolhas das fotos, elas foram muito bem acertadas, mas alguns detalhezinhos ali na transição das fotos que hoje eu faria de uma maneira diferente. Talvez até trazendo uma foto inteira para fazer essa capa de álbum. Bom, mas a aula de capa, isso a gente vai ter aqui dentro do curso, e vão ser algumas boas aulas para a gente tratar dessa questão aqui da capa, que vai ser uma das questões mais delicadas. Então, assim, pessoal, o que é bacana dentro de um álbum, e quando a gente tem um álbum de ensaio, que a gente consegue fazer a direção ali das pessoas, a gente consegue casar um pouquinho mais com a ideia do álbum do que, por exemplo, dentro do casamento, que existe um protocolo, e daí dentro do protocolo é mais difícil da gente conseguir ter alguma ingerência ali no processo. Mas dentro do ensaio, pessoal, a gente pode agir realmente como se a gente fosse diretores de cinema, para a gente contar uma história quando as pessoas forem abrir este álbum. E essa história ela tem que estar primeiro na nossa cabeça, para que a gente conte, e as pessoas, quando folheiem este álbum, elas consigam perceber, de repente, não a história que está dentro da nossa cabeça, mas pelo menos que tenha uma linha narrativa. E daí, falando um pouquinho aqui de narrativa, é muito interessante a gente entender que existem várias formas de narrativa. A narrativa, que se diz a narrativa clássica, é o vim, vi e venci, que é a ideia de começo, meio e fim, que é um pouquinho o que a gente faz aqui, tá? Que é uma narrativa linear, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Sempre vai funcionar, e é sempre mais fácil para o cliente quando a gente conta dessa maneira. Mas a gente pode fazer uma narrativa à la Quentin Tarantino, que é chegar chutando a porta, que é abrir o álbum com a melhor foto de vocês, e daí de repente isso, talvez a foto do final, e a gente começa pelo final e a gente inverte a narrativa, a gente conta um pouquinho do final e depois a gente chega nessa história. Há várias formas, mas o que é bem importante é que a gente tem que ter um certo desenvolvimento. Ainda que a gente comece no clímax e depois a gente dê uma baixadinha, a gente pode acabar subindo de novo isso, mas o álbum tem que ter esses movimentos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente não pode aleatoriamente ficar colocando as fotos. Aqui no curso eu vou ensinar vocês a diagramar. O que significa diagramar? Organizar e criar layouts de álbum, mas isso não significa que estamos contando histórias. E contar histórias é o grande diferencial, e é assim que eu pago a promessa com vocês, que é a gente deixar os nossos clientes aí de queixo caído. Então eu vou começar contando aqui as minhas escolhas aqui dentro das lâminas e o porquê que eu resolvi contar a história da forma como eu estou contando a história aqui para vocês. Então vejam só. Na primeira lâmina aqui, pessoal, a gente tem um casal. Primeira coisa, a gente tem que conhecer a história do casal, a gente tem que conversar com eles, porque essa história, ela não tem que fazer tanto sentido para vocês, ela tem que fazer sentido para os clientes de vocês. Então vejam só, a gente vai fazer um álbum que é a Renata, o Roberto, e eles não abriam mão de que tivesse o Pipoca, que é o cãozinho que de repente entra na vida desse casal. E daí que tem um detalhe que é bem bacana, que eu consigo traduzir isso no álbum, que é, no primeiro momento, o Roberto ele fica meio reticente ali em relação ao Pipoca, e aos pouquinhos, como acontece muitas vezes na vida, aí aos pouquinhos o Pipoca vai começando a ganhar o coração ali do Roberto. Tem até vários memes aí na internet disso, de primeiro dia chega o cachorro e a pessoa diz, não vai subir nem no sofá. E daí 2 dias depois está o cachorrinho dormindo na cama. Então é mais ou menos um pouquinho essa a história aqui desse casal incrível. E é um pouquinho do que eu conto para vocês. Então esse casal se encontra. Então, existe essa ideia de movimento do encontro, eles se juntam, eles vão se enamorando aqui, então tem essa ideia aqui do olhar dos dois juntos,
E daí aqui tem essa lâmina incrível, que tem o flare, e a ideia do flare aqui me traz muito essa ideia do momento deles, da paixão, da ideia do brilho. Então essa lâmina toda aqui é um apaixonar-se, aqui eles estão se olhando, aqui eles se beijam, aqui a Renata com esse olhar apaixonado aqui para o Roberto. Essa lâmina então, houve um encontro, houve esse enamorar-se, isso aumenta, então a gente está crescendo, daí é importante que essas lâminas duplas, quando a gente abre a lâmina dupla, deixa eu mostrar essa lâmina aqui para vocês, olhem só. Aqui é a lâmina que como estávamos vendo, e daí aqui, pum, vem essa lâmina dupla aqui. Isso aqui é incrível porque na lâmina dupla a gente tem esse impacto da pessoa abrir o álbum e ver aquela foto enorme ali diante dela. É uma materialização muito legal ali que a gente tem no nosso trabalho. Então o que acontece, pessoal? Bom, eles se apaixonam de verdade e daí aqui, dessa paixão aqui, olhem só, então aqui eles estão apaixonados, aqui há o pedido de casamento, é um pré-wedding, as alianças aqui elas simbolizam bastante isso, e aqui então encerra esse primeiro ato aqui do álbum, que é com os dois, do momento de paixão para esse momento de mais serenidade ali passado esse primeiro momento da paixão. É interessante eu só quero fazer um parênteses com vocês aqui, e muita gente me pergunta por que eu sou tão fã de uma 70-200 2.8, essas fotos é que elas foram feitas de 70-200 2.8. Primeira coisa, e grande parênteses aqui, o controle de flare dessa lente é uma coisa muito absurda, eu adoro como o flare casa bem aqui com a 70-200, é fácil fazer flare, não acaba com o contraste da nossa lente. Eu vou mostrar depois uma oposição para vocês aqui. E outra coisa também, aqui pessoal, aqui eu estou nos meus 70, 90 e aqui eu já estou no 200, que é como eu faço essa foto aqui. Então vejam só, é o mesmo lugar, pessoal, aqui. E aqui é o mesmo lugar e eu apenas fui um pouquinho mais para o lado, aumentei o zoom, tirei o zoom para pegar esse closão e depois pegar um pouquinho mais essa cena inteira. Então isso é que eu acho incrível do trabalho com a lente zoom. Quando a gente está com a lente fixa a gente tem que fazer isso no pé, mas aqui eu tenho a versatilidade de um 70 a um 200 em 2.8 e é só por isso que a gente consegue esse buquezão incrível que vocês estão vendo aqui atrás. Isso aqui é fruto de um 200mm 2.8. Bom, então assim pessoal, e aqui vem uma dica preciosa para os álbuns de vocês, tá? As pessoas, se pudesse, eu faria álbuns completamente em preto e branco porque eu sou apaixonado pelo preto e branco. Mas as pessoas, em geral, elas têm ainda um paladar para fotos mais voltado para a questão da foto colorida. Então, o que eu uso o preto e branco? O preto e branco, para mim, na verdade, ele é uma grande pausa dramática entre as cenas do meu álbum. E quando a pessoa está no meio de várias fotos coloridas e ela abre um preto e branco, isso dá uma pausa, dá uma quebra que me interessa. Então aqui a gente vinha nesse crescente e a gente tem 4 lâminas incríveis aqui que mostram esse apaixonar-se. Bom, tem que aparecer o pipoca. Então vai entrar o pipoca. O casal está lindo, o casal decide casar e tudo mais, e vai chegar o pipoca na vida deles. Essa foto aqui, pessoal, simboliza muito a chegada do pipoca, que é a Renata esperando o pipoca, e aqui propositadamente eu faço esse corte no Roberto, que eu acho que além da pose aqui, que eu acho muito legal, muito diferente dessa pose aqui, essa pose eu acho muito legal ainda com esse corte. Claro que as regras da fotografia vão condenar de várias formas, mas eu adorei, o cliente adorou e é isso que importa, pessoal. Mas vejam só, o Roberto aqui é como ele não aparece, a gente não sabe dizer como ele reage a essa chegada aqui do pipoca. Então chega o pipoca aqui com a Renata brincando,
E daí vejam só, aqui é a Renata, o Pipoca, e o Pipoca dá uma olhadinha pro Roberto como dizendo, tá, e tu? Eu não vou te conquistar também? E aqui no meu álbum, o que eu começo a contar é este processo de chegada do Pipoca, tá? E aqui, pessoal, eu trago essa lâmina aqui para vocês, porque aqui eu cometo, antes da gente contar a história, não, na verdade vamos contar a história e depois eu vou contar o erro que a gente tem aqui, que daí aqui é um erro estético bastante grande, tá? Bom, então aqui o Roberto aceita essa chegada aqui do Pipoca, num primeiro momento de uma maneira um pouquinho mais tímida, aqui já se abrindo um pouquinho mais para isso, aqui chegando aos pouquinhos e pum, finalmente o Roberto, ele abraça ali a ideia do Pipoca. Qual é o problema estético que existe aqui dentro dessa minha lâmina? Eu tenho duas fotos que tem uma diferença de contraste muito grande entre uma e outra, pessoal. E eu confesso para vocês que, na verdade, esta foto aqui, eu errei a foto. Era um tempo que eu fazia ensaio em externa sem utilizar o modo AV. Numa determinada situação, a gente estava numa cena mais escura, eu vou ali para o lado para não perder esse momento. E essa foto ela fica completamente branca, pessoal. Na verdade, eu julgava ter perdido essa foto, eu tive que baixar todos os highlights, toda a parte de exposição que me foi possível e ir recuperando um pouquinho depois, mas ela ficou completamente sem contraste, que é o que normalmente acontece quando a gente comete esse erro aqui na nossa foto. Então, em comparação a essa aqui, pessoal, essa diferença ela ficou muito brutal. Então, numa lâmina, se eu colocasse isso aqui numa única lâmina, isso não chocaria ninguém. Mas como a gente tem a mesma lâmina, o que acontece, pessoal, é que a gente tem uma quebra muito grande. Olha só, vocês conseguem perceber aqui a foto sem contraste e do lado a foto com contraste. Então, é a mesma cena e a gente tem aqui uma diferença muito brutal entre a diferença ali das duas fotos. Então isso é uma coisa que não é muito legal. É sempre bom a gente casar dentro das lâminas a questão ali de cor, de contraste, de exposição das fotos, porque isso garante lâminas ali mais harmoniosas. Porém, para esta história aqui, eu não poderia deixar de colocar essa foto. Mas eu coloquei essa foto sem pensar nisso tudo que eu estou dizendo para vocês, tá? Hoje, se eu fosse fazer isso, eu faria isso em uma lâmina só, não faria desta maneira aqui, tá? Mas então, seguindo a nossa história, então o Pipoca aqui ele está ganhando o coração deste casal. E essa lâmina aqui que eu sou apaixonado, porque realmente é uma lâmina incrível. Vejam só a diferença da gente ter as fotos com as cores certas, com o mesmo grau de contraste, mesma questão de cor, a gente consegue daí ter essa lâmina incrível, que eu sei que é incrível porque o casal ama essa lâmina aqui que a gente tem. E a gente já tem daí aqui o Roberto completamente entregue ao Pipoca, completamente integrado à família, então o Pipoca ele foi acolhido por todos eles. Daí aqui a gente tem uma sequência deles aqui interagindo, especialmente da Renata, com o Pipoca. E daí aqui a gente tem essa foto aqui do Pipoca que eu adoro, assim, que é... E vejam só o que é os 200 milímetros, é uma coisa absurda. Isso aqui fica esse buquê, ele aqui quase que praticamente some pela distância que estavam ali as coisas do Pipoca. E essa aqui é a mesma foto que está no final do álbum em preto e branco. Eu consigo colocar ela aqui dentro, colorida. E daí olha só, pum! Daí a gente tem ali o abrir a lâmina, que a gente tem a lâmina inteira com essa foto maravilhosa que vocês estão vendo aqui. Também 70-200 aqui, desse abraço que o Pipoca dá aqui na Renata. E a gente termina, pessoal, daí pela primeira vez acontecendo, só o Roberto aqui junto do Pipoca, interagindo, brincando com ele e com a foto do casal aqui no final. Bom, então, qual é o resumo de tudo isso, pessoal? É muito legal quando a gente faz
esse caminho aqui que eu mostrei para vocês, e normalmente eu pergunto para o meu cliente se ele consegue enxergar qual é a história que eu estou contando, porque muitas vezes toda essa história está muito dentro da minha cabeça e eles não têm a oportunidade de perceber isso, embora ao folhear o álbum eles percebam que há essa questão de continuidade. Isso é o mais importante, que as fotos elas não estão soltas e que elas não foram arranjadas ali de qualquer maneira, pessoal. Então, essa é a grande dica que eu tenho para dar para vocês aqui na questão de diagramação, vamos contar histórias quando a gente se propõe a fazer um álbum. Essa escolha vai ser muito importante e é por isso que no álbum, agora, o que a gente vai fazer no curso Fotografar Eventos? A gente fotografou um casamento no Fotografar Eventos, está registrado, os alunos já viram o registro do casamento, já viram a edição das fotos, já viram eu mandar essas fotos para o cliente, agora os clientes me retornaram com essas fotos. Então agora o que a gente vai fazer aqui no curso? A gente vai montar juntos o álbum do nosso cliente, do nosso casamento lá fotografado, e eu vou falando aqui para vocês como na minha cabeça eu vou organizando e eu vou contando essa história aqui. E espero que vocês curtam. A partir de amanhã eu já vou começar a dar para vocês aqui algumas novas informações sobre a segunda turma do Fotografar Eventos, que seria muito legal se vocês participassem dessa turma. Vai ser incrível como a nossa primeira turma, eu tenho certeza. Na verdade, em relação à segunda turma, pessoal, o pessoal da primeira turma vai receber todas essas atualizações, porque a gente está atualizando o curso, a gente está colocando dentro do Fotografar Eventos curso de diagramação de álbuns, porque a gente dependia daquelas fotos do cliente. A gente está colocando o curso de aniversário infantil, que eu vou mostrar para vocês amanhã, é o que a gente vai trabalhar amanhã aqui nessa nossa semana, o curso de fotografar aniversários infantis. A gente está colocando um novo casamento em externa, ele não é na íntegra, mas é um conjunto de 10 aulas desse casamento em externa, e estamos fazendo uma super atualização no módulo de construção do negócio, em que eu vou mostrar para vocês como a gente divulga o nosso trabalho e a gente vai atrelar tudo isso ao Fotógrafo-em, que é o nosso primeiro vídeo, fotografoem.com, que vai ser a nossa plataforma que vai fazer com que vocês coloquem esses trabalhos incríveis, sejam melhores ranqueados dentro da plataforma e comecem a lotar a agenda de vocês aí rapidamente. Uma dica final aqui, pessoal, para o pessoal aqui da semana é o seguinte: sempre que vocês forem mandar os álbuns, pessoal, existe uma característica de impressão que a impressão sempre vai escurecer as fotos de vocês. Então, qual é o grande segredo que a gente faz? A gente coloca uns 2/3 de exposição a mais, que daí as fotos vão ficar bem redondinhas e a gente olha para a tela, se vocês têm um monitor calibradinho, e a gente olha para a impressão e tá tudo redondo e tá tudo bonitaço. Tá legal então, meus queridos? Espero que vocês estejam curtindo essa nossa semana. Amanhã tem mais vídeo. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.